Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Pierre. Eu estou tentando aprender espanhol utilizando inteligência artificial. Na nossa última aula, nós aprendemos como nós agradecemos em espanhol, como quando alguém faz algum ato valioso para conosco, nós procuramos agradecer essa pessoa. Na aula de hoje eu gostaria de, ao invés de avançar no assunto, de tentar aprender mais expressões, eu gostaria de utilizar a inteligência artificial para responder algumas questões que eu já estou começando a formular aqui nesse estudo que a gente está fazendo através dessa nossa ferramenta. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: será que seria mais adequado fazer um aprendizado do espanhol voltado para uma determinada cultura? Será que seria mais benéfico, por exemplo, aprender um espanhol voltado para o México, ou para a Argentina, ou para a Espanha, e tentar aprender as expressões localizadas daquela região? Ou será que se eu fizesse um apanhado geral seria mais interessante? Vamos explorar essa questão aqui. Seria mais proveitoso aprender espanhol voltado para uma determinada cultura de um país? Por exemplo, aprender espanhol mexicano ou espanhol. Vamos ver o que ele vai dizer para nós aqui. Vamos ver o que ele fala para nós aqui. Depende dos seus objetivos e interesses. Aqui estão alguns fatores para considerar ao escolher um tipo específico de espanhol para aprender. Quando escolher um espanhol mais geral, neutro. Se o seu objetivo é se comunicar com falantes de espanhol de diferentes países, o ideal é aprender um espanhol mais neutro, ou seja, sem muitas expressões regionais. Isso te ajudará a ser compreendido em qualquer lugar. Quando escolher um espanhol voltado para um país específico? Se você tem um motivo específico, pode ser interessante focar no espanhol de um país. Aqui estão algumas situações em que isso pode fazer sentido. Espanhol da Espanha. Se você pretende morar, estudar ou trabalhar na Espanha. Se tem interesse na cultura espanhola, literatura clássica ou filmes da Espanha. Se quer se acostumar com o uso do vosotros, que não é usado na América Latina. Espanhol do México. Se você tem interesse em morar ou viajar para o México. Se gosta de filmes, séries e músicas mexicanas, como as novelas da Televisa ou artistas como Luis Miguel. O espanhol mexicano é um dos mais influentes por causa do cinema e da mídia. Espanhol da Argentina ou Uruguai. Se gosta de tango, cultura porteña ou futebol sul-americano. Se quer aprender o uso do vos em vez de tu, por exemplo, vos tenés em vez de tu tienes. Se planeja visitar Buenos Aires ou Montevideo. Espanhol da Colômbia. O espanhol colombiano, especialmente de Bogotá, é um dos mais claros e fáceis de entender. Se gosta de novelas como Betty la Fea ou músicas de artistas como Shakira e Juanes. Espanhol do Caribe, Cuba, República Dominicana, Porto Rico. Se quer se acostumar com um ritmo de fala mais rápido e com cortes de palavras. Se gosta de salsa, reggaeton ou bachata. Conclusão:
Se o seu objetivo é geral, vale a pena aprender um espanhol neutro primeiro. Mas se você tem um interesse específico em um país, aprender o sotaque e as expressões locais pode ser um diferencial. Tem algum país que te interessa mais? Posso te ajudar a focar no espanhol daquela região. Isso aqui é muito interessante, né? Então, tudo depende do nosso interesse. Eu já imaginava que seria uma resposta desse tipo. No caso, o meu interesse não é ir morar em nenhum país, eu não estou pretendendo nada desse tipo. E para mim aprender um espanhol bem geral seria mais interessante. Então, não tenho necessidade de focar em uma determinada região. Tá? Se eu conseguir entender de uma maneira geral, isso já vai ser bem interessante para mim. Mas é interessante entender também que o ChatGPT é capaz de nos auxiliar nesse estudo mais específico. Se, por exemplo, eu quero um espanhol voltado para o México, por exemplo, então posso pedir para ele direcionar para o espanhol mexicano. E assim, as expressões e os exemplos que me são oferecidos, eles vão ter esse tipo de formato. Tá? Perfeito. Então essa era a primeira dúvida que eu gostaria de entender. A outra dúvida que eu tenho é por que as expressões de buenos dias, buenas tardes e buenas noches, eles estão em plural e não no singular como em diversas outras línguas, como no português, francês e inglês. O que está acontecendo de fato para vir nessa expressão? Existe algum motivo histórico? Qual é a razão principal para que isso daí aconteça? Então vamos perguntar aqui. Por que buenos dias, buenas tardes e buenas noites vem no plural? Em outras línguas, as expressões semelhantes vêm no singular. Bom, então ele está dizendo aqui que existem razões históricas para que isso daqui aconteça. Vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Ótima pergunta. O fato de buenos dias, buenas tardes e buenas noches serem expressões no plural tem razões históricas e linguísticas. Vamos entender o porquê. Origem histórica. Essas expressões vêm de uma forma mais antiga de cumprimentar, que originalmente era algo como os buenos dias, desejo a você bons dias. Que tenha buenas tardes, que tenha boas tardes. Que passe buenas noches, que passe boas noites. Com o tempo, as frases foram encurtadas, mas o plural permaneceu. 2. Razão gramatical. A explicação gramatical está no fato de que as palavras dia, tarde e noite podem ser usadas de forma plural para indicar toda a duração de um período. Buenos dias se refere a todas as horas da manhã, não apenas um instante específico. Buenas tardes engloba toda a parte da tarde. Buenas noches inclui toda a noite até a madrugada, ou seja, o plural dá a ideia de um período mais amplo de tempo. Comparação com outras línguas. Português, usamos bom dia no singular, mas boas tardes e boas noites também são possíveis em alguns contextos. Inglês, usa good morning, good afternoon, boa tarde, e good night, todos no singular. Francês, bonjour, e bonsoir, boa noite, também são no singular. A diferença é que essas línguas focam no momento específico, enquanto o espanhol enfatiza o período inteiro do dia. Conclusão. O uso do plural em espanhol tem uma explicação tanto histórica quanto gramatical. Ele transmite a ideia de um período inteiro e vem de formas antigas de desejar bons dias a alguém. Se tiver mais dúvidas, é só perguntar. Perfeito. Então aqui a gente vê a explicação, acho que foi suficientemente claro, né?
Eu também gostei da resposta que ele deu. Então vem de uma memória antiga que se perdeu no tempo, né? O uso do plural, e vem também da própria maneira como a gente quer expressar a ideia quando nós falamos. A gente não foca no momento específico, mas a gente foca no período que nós estamos considerando, o período total no qual nós estamos considerando o comprimento. Tá? E por fim, a última questão que eu tenho interesse em responder é a seguinte: por que no espanhol os acentos de interrogação e o acento o acento de interrogação e o acento de exclamação, eles precisam vir no início da frase ao contrário? Qual é a razão para que isso daí aconteça? Por que isso daí existe em particular no espanhol? Então vamos lá. Por que no espanhol os acentos de interrogação e exclamação vêm invertido no início da frase? Então, a razão para tudo é uma clareza na leitura. Por essa razão. Vamos escutar aqui a explicação para a gente conseguir entender. Vamos lá. Ótima pergunta. No espanhol, os sinais de interrogação e exclamação aparecem no início e no final das frases por uma questão de clareza na leitura. Origem histórica. Os sinais invertidos foram introduzidos pela Real Academia Espanhola no século XVIII para facilitar a leitura. Antes disso, os textos usavam apenas o ponto final de interrogação e exclamação, como no português e no inglês, o que às vezes dificultava a compreensão imediata do tom da frase. Exemplo sem os sinais invertidos. Vamos ao parque mañana? O leitor só percebe que é uma pergunta no final da frase. Exemplo com os sinais invertidos. Vamos ao parque mañana? O leitor já sabe desde o início que é uma pergunta. Isso evita confusão em frases longas e melhora a fluidez na leitura. Razão prática. O espanhol permite frases muito longas e complexas, então os sinais invertidos ajudam o leitor a identificar logo o tom correto da frase. Exemplo sem o sinal no início. No entiendo por qué Juan, después de todo lo que ha pasado y con tantas oportunidades que tuvo para decir la verdad, decidió mentirme otra vez? Exemplo con sinal invertido. No entiendo por qué Juan, después de todo lo que ha pasado y con tantas oportunidades que tuvo para decir la verdad, decidió mentirme otra vez? No início. O leitor já sabe que se trata de uma pergunta antes de chegar ao final. Comparação com outras línguas. A maioria das línguas, como português, inglês e francês, usam apenas um ponto de interrogação ou exclamação no final da frase. O espanhol é uma das poucas línguas que adotaram esse sistema para maior clareza. Conclusão. Os sinais invertidos de interrogação e exclamação foram criados para facilitar a leitura, especialmente em frases longas e complexas. Eles permitem que o leitor saiba logo no início se a frase é interrogativa ou exclamativa, evitando ambiguidades. Se quiser praticar frases com esses sinais, posso preparar um exercício para você. Perfeito. Então, aqui é uma razão histórica, uma razão para a clareza da língua. O espanhol, assim como o português, permite construção de frases longas e isso pode gerar diversos problemas até na pronunciação da frase, no entendimento da frase. Então ele tenta facilitar a vida do leitor introduzindo esses sinais. Tá? Então é basicamente essa a razão principal da introdução desses sinais invertidos. Tá ok?
Perfeito. Então, essas eram as minhas dúvidas da aula de hoje. Na próxima aula nós continuamos avançando nos nossos assuntos com a introdução de novos vocabulário, novas palavras. Acho que inclusive a gente pode até treinar aqui alguma frase aqui, fazer um treino de vocabulário. Vamos pedir aqui para ele fazer uma leitura. Vocabulário. Construa um texto a partir de 5 palavras escolhidas aleatoriamente da primeira coluna do documento lido acima. Então ele vai analisar o texto, tá? Tá aqui. Então, as palavras que ele escolheu foram como, senhor, suerte, hablar, relajado. Então, vamos ler aqui a frase toda em espanhol, ver se nós conseguimos entender. Vamos pedir que ele leia, né? As 5 palavras selecionadas aleatoriamente foram como, senhor, suerte, hablar, relajado. Agora, vou construir um pequeno texto coherente em espanhol usando essas palavras. El señor Martínez siempre ha sido un hombre relajado y tranquilo. Un día, mientras caminaba por el parque, un joven se le acercó y le preguntó, ¿cómo puedo mejorar mi español? El señor sonrió y respondió, la mejor forma es hablar todos los días sin miedo a cometer errores. Y recuerda, aprender un idioma también requiere un poco de suerte. El joven agradeció el consejo y desde entonces nunca dejó de practicar. Se quiser, posso ajustar o texto ou fazer outro exercício. Tá, então aqui é um pequeno texto. Eu consegui entender o texto. Ele diz... Agora eu vou tentar ler o texto, né, para pegar minha pronunciação do espanhol. Ainda não é o momento de fazer isso, mas eu vou tentar fazer. El señor Martínez siempre ha sido un hombre relajado y tranquilo. Un día, mientras caminaba por el parque, un joven se le acercó y le preguntó, ¿cómo puedo mejorar mi español? El señor sonrió y respondió, la mejor forma de hablar todos los días sin miedo a cometer errores. Y recuerda, aprender un idioma también requiere un poco de suerte. El joven agradeció el consejo y desde entonces nunca dejó de practicar. Então aqui eu exercitando um pouquinho do espanhol falado, certo? E logo mais a gente vai chegar na parte de alfabeto e na parte dos fonemas em espanhol, para a gente começar a ajustar essas palavras, mas por enquanto a gente vai apenas ouvir
o que o ChatGPT fala para nós e a gente vai tentar reproduzir o que ele falou para nós na pronunciação, certo? Então, na próxima aula continuaremos com o nosso aprendizado do espanhol. Estou gostando bastante do que a gente está fazendo aqui, espero que vocês também estejam aproveitando em casa, tentando aprender pelo ChatGPT. Acredito que é um meio extremamente que não tem gasto nenhum de dinheiro, um jeito extremamente rápido. A única coisa que eu aconselho é que vocês anotem o vocabulário e façam também umas notas de aula, certo? Das coisas que vocês estão lendo aqui no ChatGPT, para escrever um pouco, para fixar melhor na memória. Então escrevam, isso vai ser muito útil para vocês. Então é isso, agradeço a atenção de vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, escrevam nos comentários quaisquer dúvidas que tiverem e até mais. Tchau.